Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida e pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu estou todos os dias aqui como líder do Relógio Mundial de Oração, orando por você e pela sua família e despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E nós estamos numa caminhada de estudos, numa série Mulheres da Bíblia, um exemplo para mim e para você. E hoje nós vamos estudar sobre a rainha Esther. Ontem foi a rainha Vasti, hoje é a rainha Esther, a mulher que alcançando, o tema é alcançando favor no teu esposo. Às vezes tem casamento, minha irmã e minha irmã, que a relação é tão difícil que se a esposa não tiver uma vida de jejum e oração, ela nunca vai alcançar favor no esposo. Ela vai viver uma relação onde ela vai estar dormindo com o inimigo. Essa é a realidade dela, dormindo com o inimigo. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus e profetizar e buscar ter um comportamento semelhante ao comportamento da rainha Esther. E você vai ver o que significa tudo isto em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a primeira parte e amanhã, se o Senhor permitir, a segunda parte em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, minha irmã e meu irmão, que caso você ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever. Porque a partir do momento que você se inscreve, você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração. Em nome do Senhor Jesus. E nos ajude a compartilhar essa mensagem para que outras vidas sejam abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo e no final tem a oração, que vai ser feita pela nossa irmã querida Maristela Miranda, que também é uma das intercessoras desse ministério. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Bom, gente, então vamos à nossa pergunta. Quem era a rainha Esther? Bem, Esther era uma moça judia, tá? Que ficou órfã e que por causa disso ela foi criada pelo primo dela, chamado Mardoqueu, ou melhor, em judeu se chama Mordecai, né? E um dia eles ficaram sabendo lá que estava havendo um concurso e Esther foi levada para o palácio. Não sabemos se foi Mordecai que escreveu ou se foi levada, mas eu sei que Esther, como ela era muito linda, ela foi parar no palácio. Foi parar no palácio do rei para aquele concurso e ela ficou lá 1 ano se embelezando, gente. 1 ano se embelezando para poder se apresentar na presença do Assuero. 6 meses passando mirra, óleo, e 6 meses passando essência. Além de ficar bonita, ela ainda ficou com a pele macia, ainda ficou cheirosa, gente. Porque o óleo deixa a pele macia, né? E aquelas essências, ela ficou cheirosa. Quer dizer, a mulher, além de bonita, ficou bonita, macia e cheirosa. Meu Deus do céu. Quer dizer, é sempre assim, né, gente? Beleza atrai beleza, né? Não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. As coisas boas, né? As coisas boas custam caro, gente. As coisas boas custam caro, né? Então, se o Esther estivesse pronto, não precisava de passar nada disso, concorda? Não precisava de passar nada disso, né? Então, gente, Esther foi para o palácio do rei e lá ficou se embelezando, né? Esther, então assim, e ela foi, né? Na hora que ela chegou na presença do rei, ela agradou e o rei transformou ela na sua rainha, no lugar de Vasti. E isso, veja, gente, que com as outras, o rei Assuero, nós já falamos aqui sobre o rei Assuero quando nós pregamos sobre a rainha Vasti. Ele era um rei de grande influência, porque ele governava sobre toda a Pérsia, né? E sobre 127 províncias. Então ele era um rei de grande influência. Quem quiser saber mais sobre Assuero, entra lá no nosso podcast sobre a rainha Vasti, que vai saber sobre o poder de influência do rei Assuero, né? E ele, gente,
ele dormia com as concubinas, com as moças. Se ele não gostasse, ele transformava elas em concubinas. Em concubinas. Tristeza, né, gente? Que tristeza. E outra coisa, e elas não podiam casar nem nada, ficava lá. Não podia casar. Ninguém, e acabava a vida delas. Acabava a vida daquelas moças, acabava a vida daquelas moças, né? Aí ele dava pra elas presente, tipo assim, o que vocês querem aí, garotinhas? Escolhe, eu vou ser satisfeita com um presente. Vovô, porque aquele homem era velho. Não sei quantos anos que aquele homem tinha, não, porque eu não estudei no profundo pra saber quantos anos que aquele homem tinha, não. Mas aquele homem era velho. Não era, não. Vovô. De repente era até bom mesmo que deixasse elas lá no harém. Mas aí, às vezes, algumas tinham o propósito de casar, ou vontade de casar, até a família acabou. Né? Vovô tá mandando desligar o que vocês quiserem. Às vezes até engravidava dele. Né? E mandava elas pra casa das concubinas. Mas graças ao Senhor, bom Deus, com Esther não. Com Esther houve uma ligação de alma. Na hora que aquele homem dormiu com Esther, né? Ele falou, não, essa vai ser a minha rainha. Porque aquele homem tava curtindo força pela Vasti. A mulher era rebelde, mas aquele homem gostava daquela mulher, gente. Ele amava aquela mulher, né? Eu acho que ele tava deprimido. Tava. Então entenda, gente, que não é beleza e nem sexo que faz um homem e uma mulher se manterem juntos num casamento, tá, gente? Tem muita mulher aí achando que é sexo, né? Que é sexo que segura um casamento, beleza, que mantém um casamento, né? Que é beleza, né? Que é beleza. Claro que não, gente, porque mulheres maravilhosas, tão lindas, as plásticas, faz tudo, né? Tão lindas, tão maravilhosas como Esther, dormiram com aquele homem e ele não se agradou de nenhuma, né? Mas ele se agradou de Esther, né? Então nós vamos ver aqui hoje que justamente nesse agrado tem um fator chamado Deus, né? Embora o nome de Deus não seja citado nesse livro de Esther, não citou o nome de Deus em nenhum momento. Mas a gente sabe que Deus está ali o tempo todo, né? E nós precisamos entender, gente, que todo casamento está dentro de um propósito divino. Um propósito divino, tá? E não importa como que o casamento começa, tá? Lá em Hebreus 13:4 fala assim, que venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito seja sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, assim, gente, todo casamento, ele é santo, tá? O que não é santo é a pessoa ficar na prostituição, é a pessoa ficar no adultério, né? Na fornicação. Então, a pessoa chegou ao casamento, esse casamento é visto aos olhos de Deus como santo. Não importa como chegou ao casamento, ele é santo, tá? Ele é santo e a pessoa tem que conduzir ele dentro da santidade, ele está dentro do propósito divino. É isso que as pessoas têm que entender e têm que fazer de tudo para que dê certo. Para que leve aquilo adiante, né? Então veja, embora às vezes não depende. Às vezes a mulher está na santidade e o marido não quer mais viver na santidade, vai para o adultério. Né? Às vezes o marido está na santidade, mas a esposa não quer viver na santidade. O outro luta, faz, mas não quer. Se não quer mais, então deixa. A palavra fala assim, o incrédulo não quer viver com a crente, deixa ele ir. Às vezes, o que é o incrédulo? Às vezes o incrédulo não é o incrédulo de que não quer Jesus. Às vezes aquele marido ali, ele deixou de crer na santidade em Deus, na palavra de Deus, no que é santo, no que é moral. Então, se ele não quer mais, deixa ir embora. Mas o que quer viver dentro da palavra, que fique, que permaneça com o Senhor, né? Então, veja que Esther, então, se torna a rainha e fica ali no seu palácio, né, gente? Na sua vida bem tranquila e cômoda. Porque ser rainha é muito bom, né, gente? Você tem tudo, né? Isso porque ser rainha é bom demais. Só acontece que todo casamento possui um propósito divino, gente. E é justamente por causa desse propósito divino que o diabo se levanta para roubar a paz dentro do seu casamento. E um dia, um tal de Amã, que era a pessoa mais importante do reino, depois do rei, porque ele se tornou essa pessoa importante. Mas ele tinha um anel, tinha tudo. Ele se tornou importante porque o próprio Assuero deu para ele essa importância, tá? As pessoas são importantes na sua vida, Maricela, porque você dá para elas essa importância. Tá, Simone? Só é importante na sua vida quem você dá importância para ela. A Amã se tornou importante porque Assuero deu para ele essa importância. Ele elevou ele ao cargo lá de príncipe, né? Talvez seria um primeiro-ministro, não sei.
E ele se achou tal a ponto de que todo mundo tinha que reverenciar para ele, bater continência ali para ele ali, ó, quando ele passasse, curvar diante dele. Só acontece que o pai, Mordecai, né, Mardoqueu, o pai lá de Esther, não se encurvou diante dele. E ele, muito orgulhoso, ele implicou com Mardoqueu. E ele quis saber por que aquele homem não se ajoelhava. Toda pessoa orgulhosa é assim, né, gente? Ele gosta que as pessoas se reverenciem para ele de qualquer forma. Seja no agrado, seja na palavra. A pessoa tem que bater continência para ele, gente. Tem que bater continência. Tem que fazer um agrado, tem que fazer um elogio. Eles não gostam de gente que... Você sabia, mas é que a pessoa orgulhosa não gosta de gente que não elogia? Nossa, o orgulhoso, quando ele não é elogiado por uma pessoa, ele fica um veneno. O humilde não tá nem aí pro elogio. Pra ele o negócio dele é Deus, é ele e o Senhor e pronto, acabou. Mas o orgulhoso, não ser elogiado. Amaciar o ego dele. O ego dele precisa ser elogiado. Ele é doutor, gente. Se você não elogiar o doutor, quem é você, fulana, pra você não elogiar o doutor? O doutor. Ou melhor, não chama ele de doutor, não. Até quando ele tá descansando, jogando bola, você tem que chamar ele de doutor. Ele tá jogando pelada. E ali na pelada tem pipoqueiro, tem sorveteiro, tem todo mundo junto ali. Não tem que desprezar ninguém. Não é? Tem os operadores, tem todo mundo. Tá todo mundo ali. Ninguém ali tá com título não, gente. Mas tem que chamar ele de doutor. Ô, doutor fulano. Ô, doutor Beltrano. Não chama ele de doutor não pra você ver que ele fica um veneno. O humilde faz, não, pelo amor de Deus, gente, aqui eu não sou doutor não. Me chama pelo nome. Mas o soberbo tem que chamar ele de doutor até na pelada. Tá jogando futebol ali com todo mundo, com a turma, com todo mundo. Tem que chamar ele de doutor, né? Então, gente, ele não suportou ser rejeitado por Mordecai. E ele ali falou assim, vamos ver se é questão de religião. Aí procurou saber, viu que ele era judeu. E o ódio dele se estendeu para todos os judeus. Aí ele foi jogar sorte com o rei, né? E aí, o que ele fez? Ele armou com o rei uma cilada para que todos os judeus fossem mortos num dia só, né? Então, na hora que Mordecai ficou sabendo da tragédia que estava armado para ele e para todo o seu povo, né? Ele foi atrás de Esther. Ele se pôs todinho ali de pano de saco e ficou ali na beira do palácio, de modo que Esther o visse. Lê pra gente Esther 4:11, Simone, ou Maristela, lê pra gente. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Esther 4:11. Pois é, ele correu para Esther e falou com Esther. Só acontece que a Esther pegou, ficou com medo, falou com ele assim, ó, eu não posso. Ele pediu a Esther que intervisse. A Esther falou, não posso porque ninguém chegou até o rei e ele não me chamou. Tem 30 dias que ele não me chama. Né? Porque tinha um decreto ali, a gente não sabe se esse decreto, ele colocou esse decreto quando ele brigou com Vasti, como que foi, ou não sabe. Só sei que não podia chegar até ele se ele não esticasse o cetro para ela. Porque se ela chegasse lá na ousadia, eu sou esposa do rei, eu sou rainha, poxa, eu vou lá. Ela era morta. Então, ela falou, qual que é a minha situação? Não posso. Aí, né, vejo que era uma ordem difícil de ser cumprida, né? Então, aí, olha a resposta dele para ele. Lê aí, Simone, para ela. Então, Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Esther 4:13. Então aí Esther criou coragem e convocou o seu povo com a ajuda de Mardoqueu, pedindo a todos que jejuassem por ela. Falou, vou fazer um jejum de 3 dias, todo mundo jejua por mim, todo mundo junto. Aí eles jejuaram e esse jejum deu certo, porque o que aconteceu? Ela fez um jantar, vestiu aquele vestido bem bonito dela, os trajes reais, e ficou lá de bacana assim, de longe, olhando pra ele. Vai ver, era o palácio dela, o palácio dela ficava de frente pro dele, né? Ficou lá de bacana. Na hora que ele olhou pra ela, que ele viu aquela mulher bonita, toda empiriquitada, né? Aí ele esticou o cetro. Na hora que ele esticou o cetro, ela foi até ele
Ele perguntou para ela o que ela queria. Ela falou assim com ele que queria que ele viesse jantar com ela. Ele e o Amã, que era o homem mau que tinha armado a cilada toda. Aí ele foi, jantou bastante. O Amã se sentiu todo garboso, todo importante. Ela me chamou. Foi todo bonito. Todo lindo, maravilhoso. Aí jantou bastante e esse jantar fez mais coisas, porque depois do jantar o rei falou: ela pede o que quiseres, nem que seja metade do meu reino. Ela falou: não, eu vou dar um outro jantar amanhã, volta. Olha a sabedoria dela. Ela não foi afoita, né, gente? Agradou ele primeiro, amaciou o coração. Falou: volta amanhã, você e a mãe de novo. O senhor mania de dar metade do reino dele? Mania de dar metade do reino. Ninguém faz isso comigo. Senão eu falo: não quero. Agora. Dá metade mais uma. Ô, gente, já viu aquele da sobração, sabe pra quem aparece? Com certeza. Aí, resultado, ele pegou e foi dormir, não conseguiu dormir aquela noite, vai ver, tinha comido demais, né? Tinha comido demais, mas é Deus mesmo, gente, Deus mesmo deixou. Aí ele lembrou que um dia tinha acontecido com ele uma cilada, ele foi lendo lá os autos do rei, viu que tinha acontecido com ele uma cilada e que ele tinha sido livre de uma conspiração que estava armada contra ele. E ele viu que um homem tinha livrado ele daquela cilada. E que homem que era? Mordecai, o pai de Esther. Aí ele falou assim: mas o que fizeram com ele pra ele? Nada, senhor, nada. Ele falou assim: não. Aí no outro dia o Amã chegou lá, né, todo afoito, já querendo falar com ele que era pra enforcar Mardoqueu, que tinha preparado pra ele uma forca. Aí ele viu o Amã lá e perguntou: entra, Amã, né? Aí ele falou assim com ele: Amã, o que eu faço com um homem que eu quero honrar? Amã virou e falou assim: uai, você põe no seu cavalo real, veste a roupa real e manda desfilar na cidade. Fala: esse é o homem que o rei quer honrar, achando que era ele. Aí ele falou assim: então você vai fazer isso agora com Mordecai. E a Amã foi com uma raiva danada e teve que desfilar com Mordecai na cidade inteira. Aí acendeu a ira do cara. Resultado: quando foi no outro dia, na hora que ele chegou e contou pra mulher dele, a mulher falou assim: você já tá começando a cair perante esse homem. Resultado: nisso chegam os soldados e levam ele pro jantar com a rainha. Na hora que ele tá lá no jantar, o rei pergunta à rainha: o que queres, minha rainha? Nem que seja metade do meu reino. Ela falou assim: eu quero a minha vida e a vida do meu povo, porque eu fui vendida como escrava e agora eu tô perto de ser exterminada. Teve que ficar sem rainha. Quando ele ficou sabendo que ela era judia, ele não sabia. É claro que o pai dela tinha pedido ela pra não contar. Mas olha pra você ver, ele teve um maior susto. Aí ele saiu pro jardim. Ele falou: mas quem é que tá conspirando com você? Ela falou: esse homem mau chamado Amã. Tava ali sentado do lado dele, ele não sabia quem era aquele homem. E aí ele saiu, e aí a Amã pegou, debruçou em cima dela. Quando o rei volta, pega aquele homem debruçado em cima dela. Ele achou que ele tava querendo abusar da rainha. Aí ele pegou e falou assim: você tá querendo abusar da minha mulher? Mandou enforcar aquele homem. E aquele homem morreu, foi enforcado, aquele homem mau. E assim termina a história da rainha Esther. Então, minhas irmãs, a questão que eu quero discutir hoje aqui com vocês não é contar toda a história do livro de Esther, embora eu contei, né, alguma parte, né, e sim de dizer que todo casamento é um propósito de Deus, e o de Esther foi o propósito de salvar o povo judeu que estava como escravo no reino da Pérsia. E Mordecai, ou seja, Mardoqueu, sabia tanto disso que ele disse para Esther: porque se tu de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther 4:14. Ele sabia que este era o propósito do casamento dela. Mas quantas mulheres estão casadas por aí e ainda não sabem qual é o propósito de Deus para o casamento delas? Às vezes elas estão exatamente como a rainha Esther, numa zona confortável de apenas ser a esposa, ou melhor, de ser a segunda esposa. Às vezes elas são até a segunda esposa, mas elas se esquecem de que o marido é um açoeiro.
E quando o marido tem a alma de um Assuero, não se esqueça que o grande amor da vida dele foi a Vasti. Então, para ele trocar de mulher, para ele pedir o divórcio, é tão simples como mudar de roupa, né? É simples para ele. Você vê que Assuero amava tanto Vasti que mesmo ela sendo rebelde com ele, mesmo assim ele pensou em perdoá-la. E ele passou muito tempo sozinho sem colocar a outra no lugar dela. Então o casamento de Esther, gente, foi algo divino mesmo. Para ele bater o olho naquela mulher, pra ele dormir com ela, gostar e casar, falar, essa vai ser minha rainha, isso foi algo de Deus, né? Então, quando o diabo se levanta, gente, contra o seu casamento, minha irmã que tá me ouvindo, tá? Se você não souber qual é o propósito de Deus pro seu casamento, eu te digo que vai ficar tudo muito difícil, tá? Vai ficar muito difícil, até mesmo de você saber como que você vai agir dentro do seu casamento. Você tem que saber qual que é o propósito de Deus pro seu casamento, minha irmã. Você tem que saber, você tem que perguntar para Deus, Deus, qual que é o propósito de eu ter me casado com esse homem? Por que esse homem uniu para ele? Você acha que foi sexo, minha irmã? Sexo não é propósito de casamento, não. Tá? Você acha que foi o quê? Dinheiro? Dinheiro não é propósito de casamento, não. Ah, foi porque ele me achou muito bonita? A mulher mais gostosa da paródia? Isso não é propósito de casamento, não, minha irmã. Não é, não, porque isso tudo acaba. Tem um propósito. Esse propósito é bom, esse propósito é santo e esse propósito veio de Deus, tá? Esse propósito vem de Deus. Então você tem que saber, você tem que perguntar isso pro Senhor abrir seus olhos espirituais. Né? Nós temos os olhos que são carnais, mas nós temos os olhos espirituais, minha irmã. Tá? Meu irmão também que tá aí, né? Sem saber. Tá igual a rainha Esther, não sabe qual que é o propósito seu do lado dessa mulher. Né? Deus tem que abrir seus olhos espirituais para você ver. E dar valor ao seu casamento, né? Pois veja que a queixa de Esther... Olha a queixa dela no casamento. Eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Né? Esther 4:11. Então veja que a mulher era muito bonita, né, gente? Mas tinha 30 dias que ela estava no esquecimento. Né? Então sexo, né, gente, não é a fonte, não é o forte no casamento. Não era no de Esther e não é de ninguém. Né, Maristela? Sexo não é o forte no casamento de ninguém, né, Simone? Com certeza. Não é. Tem pessoa aí que acha, mas não, pelo menos assim, o sexo no nosso casamento é top. Não é. Não é quesito pra ninguém ser casado com ninguém. Senão não teria tanta traição. Não teria tantos casos de adultérios por aí, né? Então assim, minha irmã, mas é porque ele não chamava Esther porque ele tinha as outras. As outras o quê? As outras eram concubinas, né? Concubina não era chamada. Concubina, ele não tinha obrigação nenhuma com concubina. A obrigação dele era com a esposa. Com a esposa, né? Então, assim, então não tem desculpa. A fala de Esther era uma queixa. Era realmente uma queixa. Ela estava desprezada ali pelo marido. 30 dias desprezada pelo marido, né? Então é certo que Mardoqueu não havia deixado ela falar com ninguém sobre, olha aqui para você ver, sobre a sua origem judaica. Mas será que se Assuero não tivesse perguntado, será que ela mentiria, gente, para ele? Ou mentiria? Eu acho que ela não ia mentir, não. Claro que não, né? Então, se ele não sabia que ela era judia, é porque ele não perguntou, ele não se interessou em saber quem ela era, de onde que ela veio, para onde que ela foi e para onde que ela ia. Acho que isso não importava pra ele, não. Senão ele falava assim, não, judia não, porque senão se na hora ali que ele ficasse sabendo, ele ia estar nem aí. Gente, claro que aquele... gente... Claro que ele não se conversava, gente, tá? Então significa, gente, aquele casal não se conversava, o diálogo entre eles não era bom, não tinha diálogo entre eles não, gente. Pra começar, ele gostou dela, porque aquela mulher era caladinha, aquela mulher falava pouco, a mulher não pedia nada. Foi isso até que agradou ele, a mulher caladinha, a mulher não falava nada. Vai ver, a outra falava demais. Ele na depressão dele lá, ele querendo sossego. Não é? As outras levavam presentes pra ele e a Esther não levou nada, né? Gente, o homem conversava mais com o Amã do que com a Esther. Desabafava com o confidente dele era o Amã, aquele homem mau lá, que ficava lá jogando com ele sorte lá. Entendeu? Então, assim, gente, mas imagine, olha aqui pra você ver. Então respondeu a rainha Esther. Esther 7, do 3 a 4.
e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dei-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Mas imagine o susto que Assuero deve ter tomado quando soube da origem de Esther. Ele quase ia mandar matar a mulher dele e nem sabia. E quantos casais estão casados e nem sabem nada do outro, gente? Não sabe nada um do outro. Não sabe. Mas o nosso recado aqui é que tem relações de casamento que são muito complicadas, assim como a relação de casamento da rainha Esther. Tá, gente? Aquela ali é uma relação complicada. A mulher teve que orar, jejuar para encontrar favor no marido. Isso é relação complicada. É relação complicada. Teve uma pessoa que eu estava aconselhando, eu falei assim: ora, a sua relação é relação de rainha Esther. Você tem que orar e jejuar para você encontrar favor nesse homem. Até para comprar desodorante. Gente, isso é triste. Isso é triste. Tá? É triste. Foi difícil para a pessoa entender isso. Muito difícil. Porque quando você fala rainha Esther, a pessoa fala: glamour. Não é glamour, não. Não pode nem chegar. É difícil. Quando você tem a sabedoria da palavra, gente, você lê a palavra de Deus, você tem que pedir a Deus para te dar a sabedoria da palavra. Você vai entendendo as coisas com sabedoria. É muito triste. Tem relações que são complicadas. Na Bíblia, ali está cheio de relações. E tem relações que são complicadas. A relação do casamento de Esther é uma relação complicada, tá? Esther, né? Gente, mas nem por isso, tá? Aquele casamento deixou de ser um propósito de Deus, né? E se você hoje tem um conhecimento de Jesus Cristo, então, minha irmã, chegou a hora exata de você realmente se comportar exatamente como a rainha Esther do seu casamento. Entendendo que você vai ter que ser uma mulher que vai ter que orar e jejuar pelo seu casamento sempre. Caso você queira que o teu esposo esteja em concordância com o seu coração. Que o coração do teu esposo esteja em concordância com o seu. Com o seu. Porque quando o marido tem um coração de Assuero, é muito difícil. O coração dele tá com o coração, a concordância do coração dele tá com o coração dos amãs. Dos amãs. E os amãs pode ser a família dele. Porque a concordância do coração do marido tem que ser com da esposa. Mas os amãs pode ser os filhos dele, que ele teve com as Vasti. Os amãs pode ser os colegas do trabalho. Pode ser a carreira dele. Os amãs pode representar tanta coisa. Menos a esposa. Esther teve que jejuar, gente, 3 dias. Jejum de 3 dias. E levantar intercessores. Para que o coração do marido dela estivesse em concordância com dela. Para que ela encontrasse favor nele. Porque encontrar favor é que o coração do outro bata em concordância com o seu. Né? Gente, isso é sério, isso é espiritual. Porque você tem que... Mas você tem que... Quando você entende que todo o casamento é um propósito de Deus, está debaixo do propósito de Deus, você luta, você ora. Quando você não entende, você deixa o casamento. Você faz igual o Vasti, ó. Deixa a vida me levar. Pronto, né? Vida leva eu. Acaba e pronto, acabou. Vasti não correu atrás daquele homem, não quis nem saber dele. Nem sofreu, não tava nem aí. Pronto, acabou. A mulher era loucona mesmo. Tomadora de vinho mesmo. Quando que a outra foi pro jejum, a outra era loucona, tomadora de vinho. Não, Estela. Então, assim, você tem que entender que todo casamento é propósito divino. Tá debaixo de um propósito divino. Amém, minha irmã e meu irmão. Vamos orar e vamos agradecer. Mas primeiro, minha irmã e meu irmão, ajude-nos a evangelizar, se inscrevendo e deixando o seu like no nosso canal. Muito obrigada. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, te glorificamos e damos graças ao teu nome.
Muito obrigada pelas tuas misericórdias, Senhor, pela tua palavra, que nós aprendamos a ouvir a tua palavra, a entender os teus propósitos, Senhor, que as casadas e os casados entendam o propósito do casamento na vida do cristão e da cristã, Senhor. Que tenhamos famílias saudáveis, Senhor, famílias abençoadas, que nós saibamos a orar e a pedir o teu conforto, o teu discernimento, a tua ajuda nas nossas questões, Senhor. Muito obrigada. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, estamos orando para a libertação de jovens das drogas, Senhor. Pais e mães aflitos, clamando pela libertação dos teus filhos, que eles possam ser libertos do álcool, do fumo, do crack, da maconha, da cocaína, tantas drogas, Senhor. Te pedimos como igreja, no nome santo de Cristo Jesus. Também oramos para a cura de irmãos que estão em tratamento de câncer. Irmãs com câncer de útero, ovário, mama, seja qual for o câncer, Senhor. Irmãos com câncer de próstata, nós te pedimos, tende misericórdia, Senhor. Livra-nos dessas doenças malignas, Pai. Tire a sequela, Pai, de irmãos que estão em tratamento de diabetes e lúpus. Irmãs grávidas, Senhor, que estão com pressão alta, com diabetes gestacional, nós te pedimos, dê o alívio para essas irmãs, Senhor. Libere a cura no organismo delas, Senhor. Elas carregam o futuro da nação. Elas estão carregando nos seus ventres crianças que irão te adorar e glorificar o teu santo nome. Crianças que farão diferença nas suas gerações. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço pelas tuas misericórdias, Senhor. Pedimos agora para os nossos irmãos, nossa irmã que está em tratamento cardíaco e meu sobrinho também que está em tratamento cardíaco, Senhor, internado, fazendo cateterismo, que o Senhor possa abençoar, guardar e proteger essa minha irmã e esse meu sobrinho, Pai. Nós te pedimos como igreja, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todo esse mal que está atuando na vida dos nossos irmãos, Senhor. Tende misericórdia, meu Pai. Tende misericórdia, te pedimos como igreja, no nome de Jesus. Não deixe os nossos queridos serem usados para nenhuma experiência, Senhor. Não deixe eles serem feitos de cobaia, Senhor. Guarde-os como a menina dos teus olhos. Abençoe esses médicos e essas médicas, Senhor. Abençoe todo o corpo clínico de onde eles estão internados, Senhor, para que eles possam encontrar favor nas pessoas que estão cuidando deles agora, Pai. Tende compaixão, Senhor. Também queremos te pedir para irmãos e irmãs que estão em tratamento de depressão, irmãos com esquizofrenia, irmãos com distúrbios neurológicos, que o Senhor possa abençoar esses irmãos, tirando eles da depressão, abençoando o organismo deles, o cérebro deles, Senhor, criando os novos neurônios, Senhor, avivando a mente dos nossos idosos também. Não deixe eles sofrerem com essa doença chamada Alzheimer. Queremos os nossos idosos saudáveis, com mentes abençoadas, porque eles são os nossos baluartes, eles são os nossos testemunhas vivas. Eles têm muito para nos ensinar, Senhor, que saibamos reverenciar os nossos idosos, Senhor, que saibamos respeitá-los e dar-lhes honra, Pai. Te pedimos no nome de Jesus e que o Senhor possa restaurar os neurônios de todos nós que estamos nesse momento passando por algum distúrbio, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Para irmãozinhos e irmãzinhas que estão com esse problema de autismo, que o Senhor possa reverter essa situação, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Te pedimos também, oramos como igreja para irmãos e irmãs que estão na fila do SUS para cirurgias. Que essa cirurgia saia o mais depressa possível, Senhor, para que não haja sequela no organismo dos nossos irmãos. Tende misericórdia, meu Pai, te pedimos no nome de Cristo Jesus. Senhor, também te pedimos para as nossas crianças, que o Senhor possa livrá-las do homem mau, da pedofilia, do abusador de mulheres perversas, Senhor. Dê livramento para os nossos pequenos, Pai. Repreendemos em nome de Jesus toda ação, em nome de Jesus, toda ação
maligna do demônio na vida dos nossos pequeninos, Senhor. E não aceitamos também que essa lei maldita passe no nosso país, que não haja essa lei para aborto dos nossos bebês ainda no ventre. Não aceitamos essa lei do aborto na nossa nação, Senhor. Que o Senhor possa banir isso da nossa pátria. Livra também, Senhor, os nossos adolescentes da rebeldia, Senhor. Tire a rebeldia desses jovens, Pai, desses adolescentes. Tire também dos adolescentes a pornografia e vícios, Pai. Te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, oramos para essa minha irmã que vai aposentar, que precisa aposentar, que já está agendado para fevereiro agora, que ela consiga, Senhor. Ela e tantos outros irmãos que precisam das suas aposentadorias, Pai. Te pedimos como igreja. Te pedimos também para o Senhor abençoar os nossos empresários com aumento de clientela, para que eles possam sustentar os seus missionários, Senhor, os nossos empresários e as nossas empresárias, que sejam homens e mulheres prósperos, Senhor, ricos e abastados, Pai, para que seus missionários possam atuar sem nenhuma necessidade, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Pedimos também para o Senhor abrir portas de empregos para irmãs e irmãos que estão neste momento necessitando de um trabalho. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha restaurar o casamento das nossas irmãs e dos nossos irmãos, Senhor. Que eles se tornem a família do Salmo 128, com casamentos abençoados, lares abençoados, filhos abençoados, Senhor, para que a sua igreja prevaleça, no nome de Jesus. Oramos também para Israel, Senhor, que o Senhor possa abençoar teu povo, abençoar Israel. Cerque Israel, Senhor, ordene miríades e miríades de anjos para que esteja guardando teu povo. Livra-os de todo o ataque do homem-bomba, do sanguinário, de todo antissemita. Também queremos te pedir para os nossos irmãos judeus que estão espalhados pela face da terra, onde tiver um judeu e uma judia, que o Senhor possa estar guardando-os como a menina dos seus olhos. Livre-os de todo ataque do antissemita, Senhor, tanto as suas casas como os seus comércios, Senhor. Tende misericórdia, guarde o seu povo como a menina dos teus olhos. Também queremos te pedir para as nossas irmãs e nossos irmãos que estão no estrangeiro, que estão na Itália, na França, Portugal, Espanha. Eles estão sendo atacados, Senhor, estão sendo vítimas da xenofobia, Pai. Te pedimos como igreja, na autoridade do nome santo de Jesus, que o Senhor possa proteger os nossos irmãos e irmãs que estão no exterior, tanto a moradia deles como os empregos deles, Senhor, no nome de Jesus, e também as crianças deles que vão para a escola, que estão sofrendo também discriminação nas suas escolas. Tende misericórdia, Pai. Guarde os nossos pequenos no exterior também, Senhor. Senhor, queremos te pedir pelo SUS, que o Senhor possa abençoar os nossos médicos e as nossas médicas e toda a área de saúde que trabalha no SUS, Senhor. Que tenhamos médicos e médicas dedicados, abençoados, que tenhamos equipamentos de ponta para que tenhamos uma saúde, que tenhamos conforto na nossa saúde, Senhor, que podemos ser bem atendidos, Senhor, com equipamentos, com diagnósticos, com remédios, Senhor. Te pedimos como igreja que o Senhor possa vir abençoar o SUS, no nome de Jesus. Te pedimos para o Senhor abençoar os nossos políticos, Senhor, que assim a tua palavra manda. Orai para quem vos governe, para que tudo seja bem. Para que a gente tenha uma vida boa, tranquila, nós temos que orar para os nossos governantes. Então, como igreja, nós pedimos, Senhor, toque na mente dos governantes para fazerem leis que beneficiem o povo, Senhor, e beneficiem o pequeno, o grande, o médio empresário, que abençoe o agricultor, Senhor, o industrial, a indústria, Senhor, que nos abençoe, que tenhamos uma vida tranquila, que abençoe esses nossos irmãos que estão morando em áreas de risco, abençoe-os com moradia, Senhor, que eles sejam tirados dali e tenham moradias o mais depressa possível, Senhor, que eles possam ter moradias em locais seguros, com saneamento básico, que o Senhor possa promover o saneamento básico na nossa pátria. Tem muitos lugares que ainda estão vivendo com esgoto a céu aberto, Senhor. Tende misericórdia, o nosso país é rico, a gente não precisa estar passando por isso. Toque nas mentes desses políticos, Senhor, para que eles façam boas
bons projetos para nós, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Quero orar também para a sua igreja, Pai, aqui no Brasil. O Senhor venha abençoar os nossos pastores, as nossas pastoras. Dê aos nossos pastores santidade, Senhor. Que eles sejam homens e mulheres santos, que eles busquem a santificação. Que eles tenham paz dentro das suas casas, que seus filhos sejam filhos abençoados, que seja a família do Salmo 128, Pai. Te oro também para a tua igreja, a igreja de Cristo espalhada na face da terra, porque teremos dias bem complicados, mas se a sua igreja estiver forte, a gente vence, Senhor, porque tudo é possível àquele que crê. Então eu oro pela santificação dos seus pastores e das suas pastoras, e que o Senhor possa tirar, arrancar do nosso meio todo lobo em pele de cordeiro, Senhor. Não deixe usar o seu púlpito, o seu altar para pregar heresias, Senhor, para pregar mentiras, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pastores e pastoras. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fique conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não se afaste de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Tende misericórdia, meu Pai. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Senhor, eu te agradeço, eu louvo e glorifico o seu nome. Minhas irmãs e meus irmãos, que o Deus de Israel nos abençoe, nos livre e nos guarde. Fiquem com Deus. Um beijo. Jesus nos ama. Amo vocês.